através dessa palavra, meu Pai. Eu peço a Ti, de todo o meu coração, que essa palavra produza salvação, em nome de Jesus. E quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Graças a Deus. Na semana passada, um dos assuntos que nós abordamos foi o El Niño. Lembra disso? Nós falamos que havia uma probabilidade de 82% a 92% de termos esse ano o El Niño. E nós explicamos o que pode acontecer, né? Agora já não é mais uma probabilidade. Estados Unidos já se pronunciou e isso não tem mais 99% de chances de acontecer. Isso vai acontecer. Essa semana não repercutiu mais essa notícia porque da Copa, que abafa tudo, né? É o assunto mais comentado. Mas isso foi anunciado e realmente o que eles estão acompanhando agora é se vai ter o Super El Niño ou vai ter o El Niño somente. Só o El Niño já faz um estrago de ondas de calor fortíssimas. O Nordeste vai sofrer muito com a seca, o Sul com as chuvas. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro vai realmente ser impactado com o El Niño. Se você vê o que aconteceu em 1877, foi assustador. Que Deus tenha misericórdia de nós. Um vídeo essa semana viralizou de um homem dizendo que ele frequenta um determinado mercado e ele não via esse setor que existe agora, de alimentos que duram anos, alimentos numa caixinha, num pote, tipo um pote de sorvete, para o final dos tempos. Então, vários países já estão aí orientando as pessoas a fazerem um kit de sobrevivência. Vamos ler Jeremias 8:20. Vamos colocar os nossos pensamentos agora lá em cima. Vamos pensar com os pensamentos de Deus. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Olha para mim, por favor. O perigo é a pessoa perder o tempo de misericórdia. Qual é o perigo? O perigo é a pessoa ter tantas chances e não aproveitar nenhuma. Olha o que você acabou de ler. Passou a cega, a colheita, findou o verão, acabou o verão, e nós não estamos salvos. O problema aqui não era a destruição de Judá. Preste bem atenção para você entender. O problema era eles não estarem salvos. O problema não é o mundo. Esse mundo você sabe que ele está entesourado para o fogo. O problema é você viver eternamente no fogo eterno. Passou a cega, passou o verão e nós não estamos salvos. Quantos bispos, quantos pastores já passaram aqui? Quantas pessoas já pregaram para você? Quantas mensagens, quantos livramentos Deus te deu? Quantas oportunidades? E por quê? Você que ainda não está salvo, não despertou. Por quê? O que você está esperando?
se nós estamos vendo o fim se aproximando, ou não deu para enxergar ainda? Claro que dá, está claro. Eu quero que você entenda uma coisa. Esse prédio aqui, ou o prédio que você mora, ou a casa que você mora, tem colunas. Tem colunas aqui, se nós mexermos, o templo desaba. Seu prédio cai, sua casa cai. Eu posso mexer numa porta, eu posso mexer numa parede, mas se eu mexer na coluna, a obra desaba. Veja o pecado assim, enxergue o pecado assim, porque é exatamente isso que ele faz na nossa vida, faz nossa vida desabar. Enxergue o pecado como a coisa mais perigosa que existe. Se você não olhar para o pecado com esses olhos, você vai flertar, você vai mergulhar no pecado, você vai se iludir com o pecado, você vai se perder com o pecado, e Deus não vai poder fazer nada, porque Ele está atrelado à morte. O pecado fez a morte entrar na humanidade, e nunca acabou bem, e nunca vai acabar bem, uma vida errada. Duas coisas eu quero que você saiba: que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não sei se já é o Senhor da sua vida, porque se é Senhor da sua vida, você está fazendo a vontade dEle. Primeiro eu quero que você saiba que Jesus Cristo é o Senhor e quer te salvar, e ama você. Segundo, se você quer a salvação, ande na justiça, ande reto, porque um dia você vai poder, indo para o céu, dizer o seguinte: obrigado, Jesus, por ter me dado tanta força para eu resistir ao pecado. Obrigado, meu Deus, por não ter deixado eu cair em tentação, eu me perder. Obrigado por ter me alcançado, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu espírito, obrigado pela tua paciência, obrigado por ajudar eu a vencer minha carne, minha vontade. Quem vai para o céu vai subir agradecendo, mas quem descer para o inferno vai descer lamentando, porque eu não ouvi aquela palavra, porque eu não resisti minha carne, porque no finalzinho eu deixei o diabo me passar rasteira, porque minha carne falou mais forte. Por quê? Porque eu cedi. E isso a pessoa vai ficar se culpando eternamente. Ela não vai ficar se culpando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos. Por favor, entenda. Eu estou falando isso pela sua salvação, pelo futuro da sua alma. Eu não sei se você já jogou sua cabeça na eternidade, ou você ainda está com a cabeça presa aqui. Eu não sei. Eu sei que ouvir essa palavra era o que Deus queria que você fizesse. O que você vai fazer com essa palavra, eu não sei. Eu sei que tem gente que já tem anos de igreja e até agora não está salva. E o perigo é o tempo da misericórdia acabar, porque você sabe que depois do tempo da misericórdia vem um tempo de quê? O tempo do juízo. O problema é o tempo do juízo. Esse é o problema. O problema é sua alma. Olha esse versículo de Salmos 119, versículo 109. Abra aí a sua Bíblia. Abra aí. Você vai entender bem. Esse versículo é glorioso. Salmos 119, versículo 109. Posso ler? Salmos 119, versículo 109. A minha alma está de quê? De contínuo na mão do bispo, da igreja, do pastor.
Sua alma está na mão de quem? A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço de quê? Da tua lei. Olha o que o salmista quis fazer. Olha o que ele quis fazer. Escute isso, por favor. Ele disse: a minha alma está de contínuo na minha mão. Mas ele optou pela palavra de Deus, pela lei de Deus. Eu fico pensando, eu já expliquei certas coisas para certas pessoas, que elas não obedeceram, e depois disseram para mim assim: eu não entendi da maneira que o senhor falou. Você já pediu alguma coisa para um funcionário, uma funcionária, seu filho, sua filha, ou para alguém, que você falou: fulano, não pedi para você comprar isso? Como é que você vem com aquilo outro? Eu não entendi não, mãe, eu não entendi não, patrão, patroa, não é assim? Eu não entendi não. Tudo bem, eu posso não ter me explicado da maneira que eu deveria. A pessoa pode ter interpretado errado o que eu pedi. Tudo bem. Mas será que não fica claro o que Deus pede aqui? Será que não está claro? Não adulterarás, não roubarás, não matarás. Será que não está claro quando a Bíblia ensina para perdoar, para não ceder à carne? Será que dá para interpretar a Bíblia de outra maneira? Será que a maneira que Deus fala é a mesma que nós seres humanos falamos? Será que Deus deixa dúvida, deixa alguma margem para nós interpretarmos de outra maneira? Não, você sabe o que é certo e o que é errado. O que você está fazendo com a sua vida é problema seu, porque sua alma está nas suas mãos. Há quem preferiu colocar a fé aqui, na palavra de Deus, e obedecer. Você pode dizer para mim assim: bispo, eu não acredito na Bíblia. Eu te respeito. Eu te respeito. Você pode dizer: bispo, eu não creio na Bíblia como a palavra de Deus. Para mim é a palavra dos homens. Tá bom. Continue assim se você quiser. Deus te deu essa liberdade. Mas me diga uma fonte mais segura do que essa. Aqui está escrito que nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Bispo, eu não acredito. Dá um pulo lá no cemitério. Vai lá ver as pessoas que já morreram. O que é que elas viraram? Vai ver se essa palavra não é verdadeira. Essa palavra diz que nós viemos sem nada e vamos voltar como? Sem nada. Você já viu alguém levar alguma coisa? Coloca seu dinheiro ou pede para alguém colocar quando você morrer no seu túmulo, para ver se vai demorar muito para alguém chegar lá e roubar. Está escrito. Viemos sem nada e vamos sem nada. É a palavra de Deus. Nascemos e vamos morrer cedo ou tarde. A gente não sabe. Tomamos conhecimento agora de 2 helicópteros que trouxe uma tragédia horrível no Rio de Janeiro. Morreu um cantor norte-americano, morreu um argentino agora. Morreram acho que 5 ou 6 pessoas. Que tragédia. Quem imaginava que isso ia acontecer? Tivemos aí a tragédia de uma jovem. Foi pular da ponte, esqueceram de colocar a corda. Uma cena horrível, também viralizou. Nós não sabemos quando ela vai chegar. E tudo que o mal quer é nos distrair, é tirar a nossa atenção. Mas a nossa alma está nas nossas mãos. Não está na mão de ninguém não. Está nas nossas mãos. Suas vontades, Deus não se mete. Ouça isso, por favor. Tem gente agora usando drogas? Tem. Deus deixa? Deixa. Deus deixa. Você já viu gente se jogando da janela de um prédio e se matando? Deus deixou. Você já viu pessoas fazendo várias coisas e Deus vai deixar. O que você vai fazer quando acabar esse culto, Deus deixa.
Agora, a colheita é certa. Não brinque com as coisas de Deus, porque o que você plantar, você vai colher. Cuidado, você que fica brincando com Santa Ceia, não se brinca, tá? Cuidado, você que fica brincando com sua vida espiritual e fica errando consciente e volta para o erro. Nunca tem frutos de arrependimento, nunca tem atitude de deixar de vez e virar as costas e passar a ter uma postura de ter nojo do que fazia. Deus te vê lá fora, sendo o filho que agrada a Ele ou que envergonha Ele. Quem tem filhos aqui? Quando seu filho erra, o que é que você fala para ele? Que coisa feia, nem parece meu filho, nem parece minha filha. E tem gente que nem parece filho de Deus, porque é o diabo que está gostando e batendo palmas porque ela está fazendo. Beleza, continue assim, ó. Está muito legal, está muito bacana a sua vida para mim. E o Espírito Santo dizendo, que coisa feia. Não é para você entrar nesse site mais. Não é para você avançar o sinal assim. Não é. Deus fala para o nosso bem. Deus não fala para o nosso mal. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe ensinaram as coisas que eram perigosas para mim. Meu filho, quando você for atravessar a rua, olha para um lado, olha para o outro, preste atenção. Desde criança eu ouço, cuidado com faca para não se cortar. Cuidado com isso, coisas que eles viam que eram perigosas para mim. Mas o que Deus fala é algo que é muito mais perigoso ainda para nós. Ele alerta, Ele ensina. Por quê? Porque Ele quer a sua salvação. Deus quer muito te salvar. Eu não sei se Ele vai conseguir, porque não depende só dEle. Depende só dEle. Se dependesse de Deus, Ele salvava todo mundo. Se dependesse de Deus, nenhuma pessoa, nenhuma, ia para o inferno. Esses dias eu estava lendo o Apocalipse e pensando, pô, João foi lá no céu, poxa, viu coisas gloriosas e depois desceu. Nós, quando chegarmos lá para ver, vamos subir, não vamos descer mais. Fiquei pensando em tudo que ele viu. Ele falando que viu o trono, viu aquele que estava sentado no trono, viu trovões e relâmpagos saindo do trono, que ele começa a descrever tudo que ele viu. Os anjos, imagine você louvando a Deus junto com os anjos. Imagine você vivendo para sempre com Ele. Será que não vale a pena vigiar? Será que não vale a pena despertar para o principal, que é a vida eterna? E não é despertar amanhã, depois de amanhã, não, é agora, porque ainda dá tempo. Quando você lê Joel 2,12, coloca para mim, por favor. Joel 2,12. Ele diz, ainda assim, semana que vem, o que é que ele diz aí? Agora mesmo diz o Senhor, o que é que ele diz? Convertei-vos a mim, de quê? Todo o coração, isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Olha para mim, de verdade. Olha o que ele disse, agora mesmo. Ele não está dizendo se decida amanhã, depois não, agora. Tome uma atitude agora, agora mesmo, porque ainda dá tempo de você ser salvo. Passou a sega, passou o verão e nós não estamos salvos. Você tem certeza da sua salvação? Do jeito que você está hoje, você está fazendo a sua vontade ou a vontade de Deus? Sua alma, está nas suas mãos. Às vezes o bispo, o pastor, se esforça tanto para despertar a pessoa, para acordar a pessoa, para ajudar a pessoa, mas a pessoa não quer. Ela quer viver uma vidazinha rasa com Deus, já foi na igreja hoje.
para ela tá bom. Tá bom. Ela acha até muito. Ela não quer conhecer mais a Deus. Ela não quer ter mais intimidade, comunhão com Deus. Ela não quer crescer espiritualmente. Ela não quer. Infelizmente. Então passa-se bispos, passam-se pastores, passam-se anos, gente que tem anos. Passou 2000, 2010, 2020, passou pandemia, passou tanta coisa, mas até agora nada. Até agora a alma dela não foi entregue ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu tudo por ela, mas ela ainda não deu tudo para o Senhor Jesus. Não deu. Infelizmente, desgraçadamente. É triste, mas é uma realidade. Eu não sei como você está espiritualmente. Eu não sei. Eu não sei o que você tem feito da sua vida. Há quem nunca vigiou tanto como tem vigiado nesses últimos tempos. Tem gente que está em alerta. Está alerta com o que o diabo fala com ela, ela tem repreendido. Tem vigiado com os pensamentos dela. Tem gente que tem vigiado na faculdade, no namoro. Tem gente que tem vigiado em relação à vida econômica, porque estava tão ansiosa e ela já viu muita gente arrebentar financeiramente. E nessa subida financeira, ela desceu espiritualmente. Ganhou dinheiro, mas espiritualmente fez assim, Tem gente que está bem economicamente, mas está vivendo a pior época da vida espiritual dela. Tomara que Jesus consiga te despertar dessa palavra, com essa palavra. Senão tudo que você conquistou vai ficar. E sua alma vai parar na mão do diabo. Eu acredito que se você vem nesse culto, é porque você está interessado na verdade, na salvação da sua alma. Eu acredito nisso. Porque nós não oferecemos nessa reunião nada de bênçãos, mas de salvação. Então ouça a voz de Deus. Porque tem muita gente na igreja que as únicas experiências que ela teve foi com o poder de Deus. Ela teve cura, ela teve bênçãos financeiras, ela teve bênçãos na família, mas ela não encontrou Jesus ainda. Ela não é de Jesus, ela não ama Jesus. Tanto é que ela não mudou ainda. Tanto é que ela não negou a vontade dela ainda. Tanto é que ela não se entregou 100% ainda. As experiências dela com Deus é só com poder. Tem muita gente na igreja, já fui curada, já fui abençoada, já fui isso, já fui aquilo, mas não conheceu Jesus. Ela não ama Jesus. A vida dela ainda não é 100% de Jesus. Então ela vive igual que o incrédulo, da mesma maneira que o incrédulo vive. Ela vive assim, correndo atrás do vento. Corra atrás da sua salvação, que a nossa vida aqui está indo embora. E o dia de salvação é agora mesmo. É agora, é hoje. Não brinque, porque isso pode estar sendo o último alerta que Deus está te dando. E o Espírito de Deus confirma isso dentro de você. Que hoje ainda tem salvação para você, amanhã eu não sei. Se você quiser salvação na frente da sua cadeira, tenha Santa Ceia. Se você quiser. Bispo, eu não quero salvação. Não tem problema. Eu te respeito. Você é livre. Deus te deu essa liberdade. Não tem problema. Segure a Santa Ceia na sua mão. Não fique de pé ainda não. Só segure na sua mão. Se Deus falou com você, não deixe passar essa oportunidade, não. Se essa reunião, se essa palavra veio para te salvar, seja humilde.
e resolva seu problema com Deus. Ele só quer que você reconheça seus pecados, só isso. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 2, no versículo 1. Achou? João 2:1. Nós vamos ler algo muito forte agora. João 2, versículo 1. Quem já achou, levante a sua Bíblia, feche os olhos. Pai, é a tua palavra, não é o que eu aprendi com meus pais ou numa escola, é a tua palavra, é ela que faz a diferença, é a tua palavra que sustenta, meu Deus, o nosso planeta, é a tua palavra que colocou limites no mar, é a tua palavra que traz a direção, a luz para o nosso entendimento, é a tua palavra que fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus, meu Pai, que essa palavra nos abençoe, nos ensine, nos oriente. Eu peço, fala conosco, meu Pai, usa a minha boca, mas que o teu povo saia daqui sabendo o que fazer e o que não fazer. Em nome de Jesus, que eu só fale o que o Senhor quer que eu fale. Amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Vocês lembram o que nós falamos semana retrasada? Nós falamos semana retrasada que a maior vitória de Davi foi não fazer mal para Saul. Foi conseguir esperar Deus agir no tempo dele, sem ele fazer nenhum mal para Saul, mesmo sendo perseguido injustamente por Saul. Não foi isso? Na semana passada nós falamos sobre José, que a vitória de José foi conseguir suportar tudo de ruim que ele passou, mantendo o coração limpo. Falamos sobre o primeiro filho dele, que ele deu o nome de Manassés, Deus me fez esquecer. E o segundo filho dele, que ele chamou de Efraim, Deus me fez crescer. E falamos que se guardarmos o coração, tem crescimento. Se ficarmos com mágoa, com desejo de vingança, se levarmos algo para o pessoal e sujarmos o coração, não tem crescimento na nossa vida. Ao invés de crescer, você afunda. Não foi isso? Que José guardou o coração dele e conseguiu fazer o bem para as pessoas que fizeram mal para ele. Agora hoje nós vamos falar sobre o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, que nos deixa lições preciosas. Vamos aqui, João capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se o quê? Umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o que é que ela disse? Não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 o quê? Almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, olha que detalhe importante, não sabendo de onde o quê? Viera. Se bem
que o sabiam os serventes que tinham tirado o quê? A água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho o quê? Bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus fez o quê? Principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou-se a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha para mim agora, não olhe para a Bíblia, deixa ela aberta, mas vamos tirar aqui a primeira lição. Canaã da Galileia é uma cidade pequena, no norte de Israel, onde o Senhor Jesus fez o primeiro milagre. A cidade era pequena, mas o Senhor Jesus fez algo extraordinário. Às vezes a pessoa olha muito para o tamanho dela, e ela fica comparando com o tamanho dos concorrentes. Talvez no mercado que você trabalha, você é o menor. Talvez na sua família você é o menor. Talvez você está começando em algo pequeno, e você fica olhando muito para isso. Mas o Senhor Jesus, naquele lugar pequeno, fez uma coisa grande. Naquele lugar simples, Ele fez uma coisa maravilhosa. Perceba que Ele foi convidado. Todas as vezes que eu subo no altar, eu não subo sozinho, eu dobro meus joelhos e convido Ele para fazer o culto, e peço para Ele não deixar eu atrapalhá-lo. Eu não subo aqui sem Ele, eu não ando sem Ele. O vinho acabou, mas Jesus estava ali. O vinho acabou, o vinho não ia acabar não, o vinho terminou. E a cultura deles é diferente da nossa, porque o casamento durava a semana toda, e ao terceiro dia, acabou. E agora, bispo? Tinham acabado de casar e já iam enfrentar uma vergonha. É difícil. Você acabou de montar um negócio e já está uma pedreira. Você acabou de tomar uma atitude e só Deus sabe o que você está enfrentando. É difícil, era o começo de um casamento. Aquilo ali ia se espalhar, notícia ruim, corre rápido. Aquilo ali ia trazer uma vergonha grande. E chegou a notícia, ó, acabou. Maria ouviu. Eu creio que outras pessoas também devem ter ouvido. Acabou. Não sei se algumas foram embora, eu não sei qual era o comentário lá dentro do casamento, mas se faltou vinho, não deveria ser um comentário bom. E Maria vai a quem resolve. Maria não fica falando com A, com B, reclamando, expondo a situação. Maria vai até o Senhor Jesus e diz que acabou. E Ele pega pesado nela, ou com ela. Que tenho contigo? Não é chegada a minha hora? Você sabe que tem gente que você não pode falar com ela forte não, né? Ela desmancha. Ela é muito emotiva, muito fraquinha. Se você falar forte com ela, desaba. Ele falou forte com Maria, mas Maria continuou forte. Não chegou a minha hora ainda. Ela falou para os servos, os serventes: ó, faça tudo o que Ele mandar, só obedeça. E é um segredo para você que quer ser abençoado. Pare de questionar, pare de duvidar. Ela não falou duvide, questione, obedeça, só obedeça. E o Senhor Jesus mandou eles pegarem as talhas que estavam vazias, encher de água. Aprenda a obedecer, porque quando você obedece, chega a sua hora. Não chegou a hora de você ser abençoado ainda? Continue obedecendo, que a hora chega, porque Ele é fiel, Ele honra quem obedece. Então eles pegaram as 6 talhas de pedra, encheram com água. Quando você consegue se esvaziar do seu orgulho, do seu achismo,
Quando você começa a se esvaziar de si mesmo, Ele começa a encontrar espaço em você. A vontade de Deus é te encher sua cabeça de ideias, de sabedoria, é encher você de força, de coragem, de ânimo, é encher você do Espírito dEle, porque antes dEle trabalhar fora, Ele trabalha dentro. Antes de encher sua empresa, seu bolso, sua conta, sua loja, sua empresa, Ele quer encher você de coragem, de certeza. Observe que o último testemunho falou o quê? Que era viciado, mas hoje não tem espaço para o vício, hoje não tem espaço para as coisas erradas. Sabe por quê? Porque hoje ele está cheio de Deus. Quando você está cheio de Deus, você está cheio de fé. Quando você está cheio de fé, você não tem espaço para a ansiedade, você não tem espaço para o medo, você tem certeza que Deus vai honrar. Deus faz você lembrar do que você já viveu, do que você já passou, e isso te dá coragem para enfrentar novos desafios. E Ele mandou pegar a água. Quando eles trouxeram a água, eles trouxeram essas talhas cheias. Como é que Deus quer a gente? Cheio. Ele não quer você mais ou menos. Ele não quer você bem só aqui dentro da igreja. Se você está bem dentro de você, você está bem em qualquer lugar. Você pode estar lá fora enfrentando a maior guerra, você está firme. Firme, porque você crê que Deus é contigo. E ele disse assim: agora pega essas talhas e leva para o mestre Sala. É loucura. Às vezes o que o Senhor Jesus nos pede não tem lógica, não tem sentido, mas nós obedecemos e Ele honra. Você está com vontade de parar, Ele fala continue. Você está com vontade nem mais de abrir as portas da sua empresa, da sua loja, Ele fala continue. E daqui a pouco você começa a ver os resultados. Hoje um rapaz deu testemunho que ele veio aqui, primeiro mês nada, segundo mês nada, terceiro mês nada, quarto mês nada. No quinto mês foi que Deus começou a agir. Isso nos ensina que nós não temos que ficar comparando com ninguém a nossa vida, porque acabou um homem de dar um testemunho aqui, que a terceira semana dele está vendo resultados, mas tem gente que está aqui há mais tempo do que ele, não viu nenhum resultado, mas você vai ver em nome de Jesus, se você continuar. A vergonha estava chegando para aquele casal, mas Jesus acabou logo com a vergonha. Eu não sei há quanto tempo você tem sido envergonhado, mas eu creio no Deus que traz a dupla honra no lugar da vergonha. Eu creio no Deus que é o mesmo do passado, que tira a nossa vergonha, que Ele tire a sua vergonha. Eu fico imaginando na hora que eles levaram para o mestre Sala, e o mestre Sala foi lá e experimentou. Imagine ele. Que uva é essa? Que vinho é esse? Ele ficou sem entender. Ele não sabia de onde tinha vindo. E esse é um dos problemas que abala muita gente, porque ela sabe que tem uma coisa engatilhada, ela sabe que tem alguém que prometeu algo para ela, ela sabe que tem alguma coisa para acontecer vindo daquele lugar, e quando aquilo falha, ela fica louca, ela fica sem chão, ela fica sem dormir, ela fica frustrada, porque ela pensa que Jesus vai agir onde ela estava pensando, onde ela estava esperando. Ninguém sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Nós não sabemos como ele vai agir, mas nós sabemos que ele vai agir. Nós não sabemos como ele vai fazer, nós não sabemos quem ele vai usar, nós não sabemos como vai ser o milagre, de onde vai vir, mas nós cremos que vai vir. Eles não sabiam, só os serventes que sabiam que tinham pego água. Água não tem valor comparado ao vinho. Tem muito valor para a nossa saúde, mas é uma coisa barata. O valor de uma garrafa de vinho é o mesmo valor de uma garrafa com água? Não, você sabe que não é. Tem vinhos aí que você se assusta. Sabia que tem vinho de milhões? Eu não sabia. Vinho de milhões.
O Senhor Jesus, Ele não faz o pior, Ele faz o melhor. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo que colocou uma coisa que ele tinha para vender, e a pessoa perguntou: você quer quanto? Ele falou: você dá quanto? Ele estava com um valor na mente. A pessoa falou: bem mais. Ele falou: chega, se assustou. Ele falou: se eu for de primeira, ele vai voltar atrás. Ele falou: vou pensar. Vou pensar. Quando ele falou: vou pensar, o cara falou: aumentou tanto. Ele falou: está de brincadeira. Então está fechado. Então está fechado. E eu ouvi ele falar que foi bem mais do que o que ele estava imaginando, porque o Senhor Jesus faz isso. Ele faz sua mão de obra começar a ter valor. Ele faz começar a dar valor aos seus produtos. Ele faz aquilo que não tinha valor começar a ter valor. Ele tem esse poder. Ele transformou a água em vinho. Ele transforma. A vergonha estava instalada, mas Ele trouxe de volta a alegria. Ele é Deus que traz de volta. Ele trouxe de volta quando Moisés foi colocado no rio. A mãe dele foi para casa, deixou, não tinha outra opção. Sabe quando você não tem outra opção e você abre mão de coisas que você não queria abrir? Ela abriu mão do próprio filho, colocou no rio e foi para casa. Imagine abatida, imagine preocupada. Só que Moisés foi sendo levado, criança, até que ele parou em um lugar onde a filha de Faraó veio se banhar. A criança chorou. A criança foi levada para ela. E a irmã de Moisés estava seguindo ele. E quando a filha de Faraó não tinha como amamentar, procurou uma pessoa. A filha falou: eu tenho uma pessoa, pensando na mãe, porque era irmãozinho dela. Eu conheço uma pessoa que pode cuidar. Imagina ela voltando para casa: mãe, você não vai acreditar, mãe. Moisés está na mão da filha de Faraó. E sabe quem vai cuidar dele? Você. Voltou para as mãos dela. A saúde voltou para o corpo de Naamã, que estava leproso. Quando o profeta Eliseu perdeu o machado voltou a flutuar, voltou para as mãos. Deus é Deus que traz de volta. De volta. Quando a filha de Jairo morreu, Ele trouxe de volta. Quando Lázaro morreu, Ele trouxe de volta a vida. Ele tem poder para trazer de volta os clientes que foram embora. Ele tem poder para trazer de volta o que você perdeu. Ele trouxe de volta para Jó dobrado. Ele tem poder para trazer de volta. Ele tirou aquela vergonha. Você não vai terminar esse ano envergonhado. Diga: eu não vou terminar esse ano envergonhado. Fala com fé: eu não vou terminar esse ano envergonhado. Deus é Deus que tira a vergonha. Ele tirou a vergonha. Se tem gente pensando que vai falar da sua vergonha, ela já está acabando em nome de Jesus. Entenda, por favor. Eu fico imaginando, se alguém foi embora, perdeu. Se alguém começou a falar besteira, aqueles que ficaram ali, que experimentaram do de melhor, deviam ficar com essa pergunta, né? Que uva é essa? Da onde é esse vinho? De onde? Pô, guardou o melhor. Ele não guardou, não. Lembra que eu falei semana passada que tem gente vivendo da reserva, economizando a reserva, preocupado para não acabar a reserva já está pela metade, a reserva está acabando, de repente até já acabou, o vinho acabou. Mas você tem Jesus para fazer milagres na sua vida. Você tem Jesus para suprir as suas necessidades. O vinho tinha acabado, só tinha água. E de repente você diz assim: bispo, acabou o vinho, só tinha água. Jesus usa o que Ele quiser. Acabou o dinheiro, acabou o crédito, acabou muitas coisas na sua vida, mas você tem fé, você tem confiança. Então dê fé, dê confiança a Ele, que Ele usa o que você dá para fazer milagres. O mestre Sala ficou sem entender. E sabe quem ele mandou chamar? O esposo. Falou: me diga, eu nunca vi isso. Isso nunca aconteceu antes. Geralmente as pessoas vão bebendo melhor depois que as pessoas já tomaram muito. Aí você vai colocando os vinhos inferiores e aí passa. A pessoa já está, né, alegre, aí passa. Mas você guardou o melhor. Você nem imagina o que Deus tem para você. É melhor do que você pensa. É melhor do que você imagina. Você não sabe o que Deus tem para você. Ele tem prazer
em transformar maldição em bênção, inveja em vitórias, frustrações em realizações. Ele tem prazer de transformar. Aquelas pessoas invejosas ficam loucas para ver sua queda, sua destruição, e quanto mais inveja mandam, mas seu Deus vai transformando em vitórias, e você vai dizendo: pode continuar com inveja, que quanto mais você tem inveja, mais meu Deus me abençoa. Pode perseguir, porque quanto mais me persegue, mais Deus me livra. Pode falar besteira de mim, quanto mais você fala, mais envergonhado você é, porque Deus é comigo. Está dando para você entender? Ali o Senhor Jesus fez o primeiro milagre, ali ele começou a fazer milagres. Ali ele começou a se manifestar. Que ele comece a se manifestar na sua vida, que você veja milagres, mas que em nome de Jesus esse ano não seja de vergonha. Fique em pé e diga: eu não vou terminar esse ano envergonhado, não vou. Nós vamos orar aqui agora. Olha para mim, por favor. De repente você diz assim: bispo, dá uma água. Dá uma água. Está uma água a minha vida. Não tem mais, bispo, não tem mais de onde tirar dinheiro. Não tem, o vinho acabou. De repente você está triste, mas a alegria vai voltar. Fala com fé, vai voltar. Você não crê não? Eu creio. Eu creio num Deus que traz de volta. Daqui a pouco chegou tanto vinho, eu fico imaginando o casalzinho, depois do casamento, conversando. Não está na Bíblia não, isso sou eu que estou imaginando, tá, calma. Os dois, se Jesus não estivesse aqui, nós estaríamos perdidos. Se o Senhor Jesus não estivesse aqui, a nossa fama já estava para tudo que é lado. Mas Jesus arrebentou, hein? Você viu o vinho, você tomou, você viu? Melhor, ele fez o melhor. Que ele faça o melhor para você esse ano. Que ele traga clientes melhores do que os que você perdeu. Que ele traga parcerias melhores do que você perdeu. Que ele traga contratos maiores do que os que você já fechou. Que ele traga um movimento melhor do que o que você já teve. Em nome de Jesus, nós vamos pedir isso a ele agora. Depois que nós clamarmos, você vai pegar aquele papel do pedido que eu pedi para você trazer. Eu mandei você escrever na aba do envelope. Não é para entregar o envelope, ou no papel ou na aba. Você vai tirar, porque eu preparei 6 talhas que eu vou colocar aqui. E depois do clamor, as talhas estão com água, mas eu vou jogar o suco de uva, simbolizando o melhor vinho. Que ele faça a transformação na sua vida, da miséria para a prosperidade, do fracasso para o sucesso. Se você diz assim: bispo, essa palavra foi para mim, olhe bem para mim para te falar uma coisa. Escute isso, por favor. Você que só um milagre te salva, você que está numa situação muito, mas muito difícil, não duvide, porque Jesus vai fazer o milagre. Não duvide, você que está no sufoco, com uma data aí que não sai da sua cabeça: meu Deus, só tenho até tal dia, Deus vai te livrar. Você que está numa situação que fala: bispo, não tem homem que possa resolver, mas tem um Deus que vai te ajudar. Não duvide, porque Jesus continua o mesmo, ele continua fazendo milagres. Eu quero que venha aqui na frente você, que a palavra foi direta para você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, fazendo dessa canção a sua oração. Vamos lá. O Deus de obras completas, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha não. Meu Deus não falha não. Não vou duvidar. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Olha para mim, por favor. Maria foi falar com quem? Maria falou com quem? Com o Senhor Jesus. Você vai falar com quem? Com o Senhor Jesus. Você tem boca, pode invocar Deus em nome de Jesus. Ele é o mesmo. Aquele casal estava no sufoco. Aquele casal estava para enfrentar uma vergonha grande, mas Jesus estava ali. Convida Jesus, tá? Porque ele vai tirar a vergonha da sua vida. Em nome de Jesus, eu creio que você pode receber milagre de Deus hoje aqui. Eu creio, você crê?
Então não dependa da minha oração. Feche os seus olhos aí agora, levante suas mãos e fale com Deus Todo-Poderoso. Fala para Ele: em nome do Senhor Jesus, eu te convido para a minha vida. Me ajude, meu Pai, a sair dessa vergonha. Me ajude. Fala para Ele o que faltou na tua vida, o que tem faltado: dinheiro, recursos, crédito. Isso, abra tua boca agora e fale com esse Deus Todo-Poderoso. Fale que Ele atende, fale que Ele socorre. Ele tirou a vergonha daquele casal. Ajuda esse casal, meu Pai. Ajuda essa mulher, esse homem. Ajuda essa criatura que tem uma responsabilidade grande nas costas. Ajuda essa criatura. Não tem dinheiro, mas tem fé. Não tem ninguém para ajudar, mas tem o Senhor. Enche ela, meu Pai. Enche ela de coragem. Enche ela de forças. Enche ela de sabedoria. Enche essa pessoa, meu Pai, de fé, de ânimo, do teu Espírito. Que não tenha lugar para o medo, que não tenha lugar para a dúvida, que não tenha lugar para o diabo, para a depressão, para o vício. Que não tenha lugar, meu Pai, para nenhum mal. Que ela esteja cheia, que ela saia daqui cheia, cheia de certeza, cheia de convicção. Que ela vai ver as transformações, os milagres, a tua grandeza. A vergonha seria grande naquela festa se o Senhor não estivesse ali, mas o Senhor estava, e por isso a água foi transformada em vinho. Tem gente aqui que até seria envergonhada se ela não estivesse em aliança contigo, mas ela aceitou fazer essa aliança. Então muda, meu Deus, esse cenário de água, esse cenário de vergonha, e o Senhor é Deus poderoso, que pode transformar essa situação feia, horrível, em um cenário de testemunhos, em um cenário de vitórias. Deus, Ele transforma agora a sua loja, Ele transforma a sua empresa, Ele transforma essa situação de aperto, de miséria, e aonde está faltando, Ele vai fazer sobrar, Ele vai fazer fartar. Ó Deus Todo-Poderoso, nós convidamos o Senhor agora para entrar na nossa vida. Diga para Ele aí: entra na minha vida financeira. E Ele entra agora, e Ele tira essa vergonha, Ele prospera, e Ele prepara as maiores bênçãos para agora. O que não aconteceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, vai acontecer agora em junho. É o mês das boas notícias. Deus está preparando as maiores bênçãos, as melhores bênçãos para agora. Em nome de Jesus, traz o melhor, meu Pai. Não deixe ela terminar esse ano envergonhada. Não deixe essa pessoa terminar esse ano na vergonha. Acaba a vergonha dela, meu Pai. O Senhor pode transformar a inveja que estão contra ela em vitórias, a miséria em prosperidade. O Senhor pode transformar a situação dessa loja, dessa empresa. Tem gente que mal abriu o negócio, já não está conseguindo pagar o aluguel, já não está conseguindo mais fazer compras, porque os fornecedores não querem vender para ela. Tem gente que a fama já está começando a correr negativa. Se não fosse o Senhor naquele casamento, aquele casal ia ter problemas sérios, a pressão ia ser grande. Ajuda esse casal, meu Pai. Acalma esse marido, acalma essa mulher. Ajuda esse casal que está brigando por causa de vida financeira, por causa dos negócios, ou por qualquer outra coisa. Ajuda esse casal, meu Pai, que o diabo quer brigas, que o diabo quer separação. Ajuda esse casal, meu Pai, a vencer essas lutas. Ajuda, meu Pai. Eles não sabiam de onde veio aquele milagre. Meu Pai, essa pessoa estava esperando uma coisa e não veio. Ela estava esperando de uma pessoa e essa pessoa falhou. E ela está percebendo que essa pessoa está enrolando ela. Mas vai vir do Senhor. Essa pessoa falhou, mas o Senhor não vai falhar. Abençoe, meu Pai. Eu sei que o vinho chegou. Eu sei que deu.
Faça, meu Pai, o dinheiro dá esse mês. Faça o dinheiro dar para pagar o que tem que ser pago, para suprir as necessidades que precisam ser supridas. Faz, meu Pai, faz o melhor para o teu povo. Traz o melhor esse mês, traz o melhor esse ano. Traz clientes melhores do que o que ela perdeu. Traz uma parceria melhor, traz contratos maiores, melhores. Traz e glorifica teu nome. Traz de volta o que ela perdeu. A alegria tinha ido embora, mas o Senhor trouxe de volta. O Senhor trouxe de volta Moisés para os braços de Joquebede. O Senhor trouxe de volta a saúde para o corpo de Naamã. O Senhor trouxe de volta, meu Pai, a filha de Jairo. O Senhor trouxe de volta a Lázaro. O Senhor pode trazer de volta os tempos bons que essa pessoa já viveu. O Senhor pode trazer dias melhores.